Como influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos. Palestra com Maristela Santos. Tenho certeza de que essa palestra vai agregar muito em sua vida, assim como agregou na minha, e colaborar na sua reforma íntima, que é o foco deste canal. Que Deus te abençoe, iluminando sua mente para que você absorva esses conhecimentos e, o mais importante, que os coloque em prática. Beijo no coração de todos vocês. Eleve a fé. Esse capítulo, que fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, eles vão na questão 459 a 72 do Livro dos Espíritos e inicia com uma pergunta que Kardec faz ao plano espiritual. A pergunta inicial é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? Eles influem? Chegam a influenciar realmente? Há uma influência? Essa é a pergunta. E os espíritos são categóricos em sua resposta. Muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então significa que se nós temos uma gama dessa de influência a esse ponto que de ordinário são eles que nos dirigem, esse assunto muito nos interessa. Precisamos muito conhecer para saber lidar com essas situações. Então nós dividimos o estudo para nós falarmos sobre a comunicação, a influência oculta propriamente dito, os mecanismos de influenciação e os recursos terapêuticos. Uma forma para a gente estudar, né, com mais calma. Quando a gente pensa em comunicação dos espíritos, a gente vai lembrar sempre que os espíritos se comunicam de duas maneiras, ou ostensivamente ou de uma forma oculta. O que é uma comunicação ostensiva? A comunicação ostensiva é aquela que ocorre através da psicofonia, da psicografia, da pintura mediúnica, ou seja, várias manifestações de qual necessita, geralmente, do médium como um instrumento para transmitir aquela ideia, já que a gente está falando em comunicação. E a comunicação oculta? A comunicação oculta, o nome já diz, né? Ela é oculta, ela vai ser percebida pela influência que esses espíritos exercem sobre cada um de nós. Nós vamos nos ater hoje a essa influência oculta. Primeiramente, vamos lembrar que como é que os espíritos se comunicam? Como é que eles podem nos influenciar? A gente está falando em comunicação, como é que eles podem nos influenciar? Nós temos que recordar que todos nós estamos como dentro, né, de um grande oceano de fluidos. Grande oceano, fluido cósmico universal. Todos nós estamos imersos nesse oceano de fluidos. Então vamos, para melhor entendimento, vamos tirar do geral, vamos diminuir a ideia, vamos trazer para esse auditório aqui, para esse espaço. É como se fosse um grande aquário, e todos nós estamos aqui dentro dos fluidos que aqui se encontram. Fluido cósmico universal, que é, né, o fluido base que a gente chama, que vai dar origem a todas as criações. Esses fluidos, né, eles são bons? Eles são ruins? Que tipo de fluido eu estou aqui dentro? Então, primeiramente, também tem que recordar que o fluido, ele é neutro. Ele não é bom, nem é ruim. Ele nos chega neutro. No momento que ele é colocado no ambiente,
o percentual de totalidade da maioria dos pensamentos é que vai dar um qualitativo para ele. Então vejamos bem, o fluido é neutro, mas aqui nós nos reunimos oferecendo qualidades a esse fluido. Que tipo de qualidade aqui nós estamos impregnando a esse fluido? Que tipo de pensamento aqui nós estamos elaborando? Pensamentos do bem, da paz, da concórdia, da união. Então são fluidos salutares. Por isso esse bem-estar. Da mesma forma, ao contrário, se nós estivéssemos num local onde as pessoas, pensam e irradiam seus pensamentos de uma forma muito selvagem, muito instintiva, muito voraz, nós também faríamos essa percepção. Então nós entendemos que o fluido é neutro. E quando a gente fala irradia, nossos pensamentos irradiam, vamos a uma outra imagem. O espírito, ele não está trancafiado do corpo como se ele não tivesse condições de se manifestar. Não. Vamos imaginar um abajur, que tem uma luz no centro, uma caixa de luz, e essa luz irradia. Da mesma forma é o espírito quando a gente reencarna. Ele irradia por todo o meu ser. Por isso, essa irradiação nada mais é do que o teor dos meus pensamentos, sentimentos e emoções. São elas que eu irradio. Nós nos conhecemos por esse perfume, por essa irradiação. Olha, então vamos ver. Os fluidos são neutros. Eu irradio constantemente. Não, alguém consegue parar de pensar, de sentir? Não conseguimos. O tempo todo nós irradiamos uma matéria mental. E esse teor dessa vibração é que vai qualificar esse fluido. O fluido, ele vai funcionar, na realidade, como um canal. Ele é um transporte. Vamos imaginar ele como um carrinho que leva e traz os pensamentos. Leva os meus pensamentos, as minhas emoções e traz o pensamento dos outros. Então o fluido ele tem essa característica de transportar esses pensamentos e emoções. Da mesma forma que um carro, esse fluido ele tem uma velocidade de pessoa para pessoa. Nós conhecemos pessoas que têm uma grande força fluídica, sabe colocar bem o seu fluido, sabe fazer movimentar o fluido, e tem outros que têm a vontade já menos definida, a vontade é uma vontade ainda dúbia, ainda fraca, então esse fluido ele caminha mais lentamente, se a gente pudesse falar que ele caminha. Então vamos ver, se a gente não pode parar de pensar, o tempo todo eu estou irradiando, o tempo todo vocês estão irradiando, nós quem? Todos os seres do universo, que estamos dentro desse fluido cósmico universal, tanto encarnado como desencarnado. Se eu penso e jogo o meu pensamento para a área que eu me encontro, quando eu expiro da mesma forma que o fluido me chega, eu o quê? Eu percebo, eu assimilo outros pensamentos que me chegam pelo fluido. Vejam que troca interessante. Eu envio o pensamento e percebo outros pensamentos. Envio, percebo. E o que eu faço com isso? Da mesma forma que um ar, ele é trabalhado, ele é tratado, a água é tratada, esse pensamento também pode ser saneado ou piorado. Então, quando eu percebo no fluido que eu me encontro um pensamento que me chega de alguém, que veio carreado por aquele fluido, eu absorvo. E faço o que com ele? Posso piorar, entrar naquela vibração e pensar coisas piores ainda,
fazer uma associação de ideia muito pior, posso não fazer nada, concordar com aquilo ali, ou posso alterar aquele teor. Então vamos imaginar uma vibração de desassossego, desarmonia, de briga que a gente percebe em algum ambiente. A gente, quando entra, né, e oferece aquele fluido, um pensamento de prece, um pensamento de amor, a gente começou um processo de alterar aquele fluido. Por isso que algumas pessoas falam assim: nossa, eu fui em determinado lugar e senti tal e tal coisa. E a gente pergunta: o que você vai fazer? Ah, eu fui-me embora. E daí? O altivo nos contava uma história muito interessante, que uma vez ele se encontrava num ônibus, né, e sentou perto lá de uma criatura que ele sentiu aquela vibração muito complicada. Ele levantou, foi para outro lugar. Aí ele sentiu uma outra vibração também complicada. Levantou, foi para outro lugar. Até que o doutor Herman falou: então acho melhor você sair do ônibus, né? Porque a cada lugar que você sentar, você vai fazer essa percepção. Então, na realidade, você não precisa sair do ônibus, você precisa aprender a ter o quê? Resistência e transformar esses fluidos. Nós vamos aprendendo a ter resistência. Né? A gente às vezes não fala: eu estou um pouquinho mais cascudo, né? Então a gente já não chora mais por qualquer coisa, a gente não tem, não é, às vezes a pessoa fala: ai, mas eu sou muito sensível, eu choro. Às vezes a pessoa está desequilibrada, né? A gente tem que aprender a ver aquela situação, a fazer a percepção da situação e colaborar de uma forma positiva e não entrar naquilo ali e ser mais um chorando e mais um com problema. Então, inicialmente, a gente começa a compreender o fluido. Tudo é transmitido por fluido. Todos os nossos pensamentos são irradiados. Então, vocês vejam bem, eu posso estar aqui fazendo uma cara de boa moça, né? Botar um óculos, fazer cara de inteligente, não tem essa história? De sério. E posso enganar alguém, porque nós usamos uma coisa chamada máscaras da personalidade, das personas. O ser humano tem uma coisa chamada verniz social, que ele vai usando essas máscaras conforme lhe interessa. Mas, para o plano espiritual, não tem como eu usar essa máscara. Porque o que o plano espiritual percebe é minha irradiação. Qual o teor dos meus pensamentos? É como se eu jogasse aqui no éter uns grandes outdoor. Sabe aqueles outdoor, aquelas propagandas? É aquilo que eu acredito. Paz, amor, ou então é guerra, é competição, é ciúme. O que eu estou jogando para esse éter que vem em letras grandes? Porque não vem com palavras, vem com aquele sentimento, vem com aquela emoção. É quando o outro percebe o que a gente chama o nosso perfume psíquico. Por isso que a gente fala assim: nossa, é tão bom ficar perto de fulano, é tão agradável. E de outras pessoas a gente não sente muito essa sensação. Isso, olha bem, não tem a ver com simpatias e antipatias sem conhecimentos de causa. Tem a ver com a vibração da pessoa. Tem gente que tem uma vibração muito gostosa, muito convidativa, muito calentadora, né? A gente sente mais tranquilidade. Então, nós percebemos esses fluidos. E quando é que ocorre, então, essa comunicação realmente dita? A comunicação, ela vai ocorrer no momento que um desencarnado, ele quer expressar lá o seu pensamento. Estamos todos nós pensando, todos nós achamos alguma coisa. Viram como é que hoje em dia todo mundo acha tudo, né? Ainda mais de ver nas redes sociais, todo mundo acha tudo, todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo é técnico de tudo. Então, os espíritos encarnados também têm as suas opiniões. E eles vão passar a ideia deles. Está lá jogado no fluido. Então, quando é que ocorre essa comunicação? Quando o desencarnado se torna um emissor, ele emite o seu pensamento. Qual é a mensagem da comunicação? O conteúdo do pensamento dele, positivo ou negativo. Qual vai ser o canal pela qual essa mensagem,
né? No canal da comunicação, a gente sabe, pode ser um telefone, a televisão, é uma carta, é um bilhete. Que canal é esse? O canal é o fluido. Então tem um conteúdo que está sendo carreado por esse fluido, para chegar ao destinatário, ao receptor da mensagem, que é um encarnado. Então o desencarnado joga lá a ideia dele, que é uma mensagem que caminha pelo fluido e chega ao encarnado. E como eu sei que essa comunicação se deu? Quando ocorre o feedback. Quando eu falo assim, olha, senti tal coisa, me passou essa ideia. Então quando há o feedback, e eu digo que aquela emoção, que aquele pensamento me chegou, houve uma comunicação, e foi oculta. Não utilizou palavras, né, não usou a escrita, ela veio pelo fluido, chegou até mim. Então ocorreu a comunicação. Então nós vamos pensar nesse momento agora, que nós já falamos da comunicação oculta, nós vamos falar da influência oculta desses espíritos. Primeiramente, a gente vai lembrar sempre que todos nós, de uma forma geral, vivemos numa faixa que somos sempre estimulados, né? Nós recebemos estímulos do mundo. Nós nos desenvolvemos por estímulos. Recebemos estímulos. Que estímulos são esses? Eu estou aqui, eu estou estimulando vocês a pensar alguma coisa. A gente abre lá um jornal, a gente é estimulado a pensar sobre aquele assunto. A gente acorda, recebe o estímulo da fome. O que eu vou comer? Eu estou sendo estimulado. Eu recebo estímulos. O que eu vou fazer agora? Desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, o estímulo é um desses fatores. Eu sou estimulada a dar o quê? As soluções. Nós não somos estimulados o tempo todo a responder. Vai para lá, vai para cá, vem para cá. O que você vai querer fazer da vida? Ah, não quero levantar. Ah, foi um estímulo que você respondeu dizendo que não vai levantar. Mas nós vivemos por estímulos. Nós somos estimulados. Quando nós recebemos esses estímulos, nós, num primeiro momento, buscamos as nossas experiências. O que eu sei sobre aquele assunto? Então, o que eu sei de experiência? Como é que eu tomo café da manhã? Né? Será que se eu morar no Ocidente, no Oriente, o café da manhã vai ser o mesmo? O estímulo de fome é, mas a minha experiência vai me dizer que são alimentos diferentes, por eu ter uma experiência em determinado local. Então, a experiência é aquele arcabouço moral que todos nós trazemos. Não é um conhecimento só dessa vida. É coisas que a gente fala assim, eu sei. Como é que você sabe? Ah, eu sei porque sei. Isso eu sei. Ah, fulano sabe cozinhar, quem te ensinou? Ah, ninguém, já nasci sabendo, não é? São essas ideias inatas, é esse conhecimento que o espírito, o homem é herdeiro do próprio homem. Nós herdamos o que o nosso próprio espírito conquistou e que foi, né, acumulado por muitas encarnações. Nenhum conhecimento se perde, tudo é capitalizado. Junto às nossas experiências, às vezes a gente perguntam para a gente, né? Lembra daquele programa? Qual a resposta certa? Aí a gente fala, busca na nossa experiência interior, aqui no nosso arcabouço. Não tem. Não sei. Pergunta então aos universitários. Não tinha um programa que é assim? Passa para perguntar para alguém, pergunta para os universitários. Às vezes os universitários davam uma resposta muito pior, né? Do que aquela criatura ia dar. Mas esse é o risco. Porque do momento que você não assume que não sabe e vai pedir, vai vir muita coisa. Então isso nós chamamos de inspiração. Então há um estímulo, eu utilizo a experiência e quando eu não tenho experiência suficiente, me chegam inspirações. Ou elas foram oferecidas, né, gratuitamente, ou foram buscadas. Eu pedi lá, poxa, né, me ajuda aqui, meus guias espirituais, a resolver essa situação que eu não sei. Então foi uma inspiração buscada. E outras não. O espírito se aproxima e me influencia lá com uma ideia dele. Reparem bem. Tem um determinado momento que essas ideias se misturam. Que eu não sei mais bem dizer. Essa ideia é do espírito? Ou essa ideia é minha, afinal de contas? É muito próximo. Não é mesmo? Geralmente a que vem primeiro de estalo
é a nossa própria experiência, geralmente. Mas quando a gente não tem, vem a inspiração. E como é que eu faço para distinguir se essa inspiração que me chegou, essa ideia que me chegou, é de um bom espírito ou de um espírito ruim? Pela ideia que ele traz. O espírito bom sempre vai trazer uma ideia voltada para o bem. E o espírito mau, basta a ausência do bem, para já ser uma inspiração ruim. Pode não ser tão ruim, mas não é uma inspiração de um guia espiritual. Então a gente começa a perceber como é que eles vão se manifestando. Às vezes a pessoa fala assim: eu estava passando por ali, levei 3 tombos e tive a ideia de entrar aqui nessa casa. Foi uma inspiração, pode ter sido, mas de um bom espírito? Não, né? O guia espiritual não dá tombo em ninguém. O guia espiritual, ele se aproxima, ele vibra próximo a gente, ele vai aconselhar, mas ele não força. Absolutamente não tem agressão nenhuma. Porque, mais do que ninguém, ele conhece a lei de progresso, que todos nós vamos progredir. É igual quando a gente vê lá aquele bebezinho, não tem lá o bebezinho comendo com a mão? A gente lá vai entrar em desespero porque ele está comendo com a mão? Eu vou botar o bebezinho pequenininho para comer com garfo e faca? Não, eu sei que um dia ele vai comer com garfo e faca. O professor lá, do maternal, do jardim, vê o aluno lá segurando aquele lápis de uma forma dura, quebrando aquela ponta, ele vai entrar em desespero? Claro que não, que é um processo natural, ele vai conseguir, vai vencer as suas etapas. Da mesma forma o guia espiritual, ele se aproxima, ele te aconselha. Aceitou? Que bom. Não aceitou? Não tem problema. Mas existem outros espíritos que muitos até acham no afã de ajudar, agem de alguma maneira ainda muito complicada. Nesse momento a gente começa a pensar nessas induções, nessas inspirações então desses espíritos imperfeitos. Então o estudo agora vai ter essa vertente. Podemos a primeira pergunta: com que finalidade eles nos induzem ao mal? Qual a finalidade do espírito me induzir a fazer uma coisa errada? Para que eu sofra. Sofrimento. Ele me induz ao mal para me ver sofrendo. Porque muitas vezes ele não consegue realizar mais as próprias situações, então ele me induz ao mal. Ele busca, a gente pensa assim, como é que ele vai fazer essa indução? Ele utiliza aquilo que existe ou vai aproveitar uma circunstância que está ocorrendo, ou ele vai criar uma circunstância? Vejamos bem, uma coisa e outra. Às vezes a situação está ali, ele já aproveita aquela situação ali e potencializa aquele teu pensamento ruim. Então vejamos lá, tá a criatura dentro de um bar. Que vontade ela vai ter ali o tempo todo? Para que ela beba, é natural. Qual é que a gente falou? Qual a maior quantidade de pensamentos ali? Quem é que frequenta um botequim? Pessoas que gostam de beber. Que tipo de pensamento vai estar ali? Aquele. A influência será aquela. Precisou criar alguma coisa? Não, a criatura já estava ali. É a fome com a vontade de comer. Agora, a criatura não está naquela situação, está tentando vencer aquele vício, está se afastando daqueles ambientes, e vem aquela ideia persistente: vamos beber, vamos fumar, vamos beber. A pessoa chega a sentir o gosto. Ali está sendo criada uma situação para que faça a conexão, a associação de ideias, e vai ser o momento que ela vai decidir. Está sendo influenciado? Tá.
O arrastamento existe? Existe. Está sendo arrastado. Mas esse arrastamento é irresistível? Não, de maneira nenhuma. Ali é um teste de força, de resistência. Quem resiste mais? Aquele que está convidando ou aquele que está dizendo que não quer mais? Eu não quero mais. Eu não sou mais de beber. Eu não sou mais de fumar. Eu decidi. Eu me comprometi com a vida. Eu me comprometi com a saúde. Eu fiz uma nova escolha. Até aquele espírito cansar. Que nem aqueles amigos que ligam para uma determinada situação que a pessoa estava acostumada a fazer. E vamos hoje. Se você ceder, ele vai ligar de novo na semana que vem. Até que um dia ele fala, não vou mais ligar para fulano não. Toda vez que eu ligo ele não vai mesmo. Cansar. Ganhou como? Na paciência e na resistência. Foi uma decisão que a criatura fortaleceu a sua vontade e não retrocedeu. Porque ela fez a conquista inicial. Ela teve a ideia de mudar. Ela fez os primeiros dias de conquista. Ela está conservando. Aí às vezes ela acha assim, agora eu estou ótima. Eu já venci isso. Não vence porque é compulsão. Aí vem a atração. Aí é o momento que ela está achando, né, que ela está invigilante. Aí vem o convite, ela, vou lá só para um golinho. Isso não vou mais voltar não. Aquele processo vai começar todo novamente. Porque ela não poderia retroceder a ideia inicial. Ela tem que se tratar. Saber que ainda tem fragilidade dentro do espírito. Então, é quando a gente fala... Como que eles nos induzem? Criando inúmeras situações. As pessoas às vezes falam assim, olha, eu chego num lugar para comer, num restaurante e tal, eu tenho mais fome. Claro. Chega lá, perto daquelas carnes, tem vontade de comer mais carne? Nunca vi ninguém ficar com vontade, desesperado de comer alface. Se tem, alguém me avisa. Não tem. Não tem. Aí a pessoa fala, eu tenho mais energia sexual, desejo sexual dentro de determinados lugares ou vendo determinados tipos de filme. Por quê? Porque ali encontram-se espíritos que estão potencializando aquilo que a gente traz dentro da gente. Então, quando eu falo, Senhor, afasta de mim essa tentação, na realidade a tentação não é o espírito, não. O espírito é o instrumento. A tentação está dentro de mim. Aquilo é meu ponto vulnerável. E ele sabe direitinho onde vai encostar. E ele vai acionar. Então é meu lado sombrio. Então essa tentação mora dentro de mim. Então quando eu falo, me dê força, Senhor, para eu resistir. Para eu resistir e condicionar-me a uma nova situação. Então é quando a gente pergunta assim, nossa, por que ele vai potencializar aquilo que se tem? Então não tem como um homem digno, sem vícios, ser levado para a bebida ou para qualquer outra situação ruim. Não tem como. A menos, vejamos bem, que ele traga dentro de si e manifesto ainda aquilo em potencial. Só não tinha oportunidade de mostrar. Quer dizer, ele tinha aquilo dentro dele, no dia que ele foi levado para uma determinada situação, ele se soltou e aquilo aconteceu. Ele trazia aquilo dentro dele, veja bem. Foi fulano que levou ele para o mau caminho. Não, ele tinha aquilo dentro dele. Estava em manifesto, só não tinha se manifestado. Por isso o perigo, né, que a gente fala, de botar bebidinha em final do ano em linguinha de criança pequena da provinha de não sei o quê. Ninguém sabe que espírito é aquele. Às vezes é um espírito que já traz uma luta muito grande com aquele vício e que está esperando se fortalecer para o enfrentamento. Outra questão que a gente se pergunta, por que Deus permite que esses espíritos façam isso com a gente? Essas influências. Por que Ele permite? Primeiramente, esses espíritos são um instrumento para avaliar a nossa fidelidade em Deus. Porque quando a gente
né, se sente, né, com essa nuvem de espíritos, com esses pensamentos ruins, com essas vibrações ruins, e a pessoa começa a passar por uma série de situações desagradáveis, que todo mundo vai passar, né? Todo mundo vai passar pelo seu momento de ventania, de deserto, de sombra. É aquele momento que algumas falam assim: ah, eu fui abandonada, eu estou sozinha, Deus não me vê. Aí ela abre mais ainda aquela brecha. Ou ela fala assim: Deus me ama, Deus está sempre comigo, eu vou melhorar. E melhorar significa manter a minha confiança, independente do corpo físico. Eu sou um espírito imortal, eu não me identifico com esse corpo, já tive outros e outros tantos eu terei. Esse corpo vai ficar? Deus, vai ser feita a vontade do Pai, que eu não posso perder a confiança em Deus. Então, ser crente e confiar em Deus quando tudo está dando certo, quando está um dia de sol lindo e maravilhoso na praia, é fácil. O difícil é demonstrar essa fidelidade ao Pai nos dias de sombra, de tempestade, que tudo ao redor parece ruir, mas é justamente naquele momento que somos carregados no colo. A outra questão, por que Deus permite que esses espíritos nos induzam? É porque nós pedimos. Aí a gente vai falar: eu pedi esse espírito perto de mim, eu rezo tanto, esse espírito está aí perto de mim. Quando é que foi que eu permiti a presença desse espírito? Então a gente vai lembrar da evocação. Tudo ocorre pelo pensamento, não é mesmo? Então esse espírito pode falar: olha, você não me chamou fulano de tal, vem cá. Mas a evocação ocorreu naquele momento que você pensou que nem eu penso. No momento que você sentiu como eu sinto. Nesse momento houve uma coisa chamada afinidade. Então, a lei que rege tudo no universo resume-se em afinidade e sintonia. São leis magnéticas, é uma atração magnética. Automaticamente, magneticamente, eu atraio os meus similares, pensamentos similares. Repare que a afinidade, ela funciona como uma atração mecânica. Eu atraio alguém com alguma coisa em comum. Então a gente pode estar no local de trabalho. Qual é a nossa finalidade ali? Qual é a nossa afinidade? Nós somos trabalhadores daquela empresa, cada um lá na sua mesa, ou lá no seu biombo, trabalhando. Nós temos essa afinidade. Isso é mecânico, nós fomos atraídos. Chegou lá na fila do banco, um vai conversar com aquele outro, houve o quê? Uma afinidade mecânica. Ela é mecânica, ela acontece, ela ocorre. E existe a sintonia. A sintonia, ela não é automática, ela é buscada. Você que deseja sintonizar. Então, eu posso estar por afinidade junto com aquele grupo de colegas de trabalho, mas em cada mesa daquela, um está pensando uma coisa diferente do outro. Está num nível de sintonia diferente. Aí a gente vai lembrar, né, do rádio, né? Com quantas antenas aí emitindo, né, as suas ondas. E quando a gente transforma essas ondas em som, nós decodificamos. Então nós temos essas antenas captadoras de inúmeras ondas e que nós vamos traduzi-las. Reparem bem, eu posso, por afinidade, atrair uma série de espíritos complicados que nem eu, problemáticos, né? Cheio de complicação, por afinidade. Eu tenho que estar ali junto deles, não tem como. Mas, por sintonia, sabe aquele botãozinho do rádio, dial? Eu entro em prece e penso assim: eu quero buscar uma sintonia mais elevada. Então é a hora que eu busco uma música mais elevada, eu elevo o meu pensamento, eu faço uma prece. É como se eu estou num grau de afinidade que me permite a minha encarnação, meu processo evolutivo.
misturado com um montão de espírito que nemzinho eu. E busco me sintonizar, sair daquele grupo de pensamento, falar assim, isso não me interessa mais. Isso me desgasta, isso acaba comigo, isso está acabando com a minha energia. Vou buscar uma outra coisa. Então, eu não preciso me isolar numa gruta, ir para cima de uma montanha lá no Himalaia, não. Eu tenho que aprender que eu sou uma antena, que vou captar inúmeras emissoras de rádio e vou escolher a que eu gosto. Eu não sou obrigada a ficar ouvindo música que eu não gosto. Só que eu tenho que aprender a mexer nessa sintonia. Então, e a gente vai lembrar que a faixa do Cristo é a faixa mais alta. Então, há que se elevar essa sintonia. Então, a gente começa a aprender, há uma afinidade, mas há a minha vontade para movimentar essa sintonia. Bem, quando a gente também falou porque, que Deus permite isso, a gente também tem que lembrar que não tem nenhum espírito com essa missão de fazer o mal para ninguém, não, tá? Deus não deu essa missão para o espírito, não. Tem espírito que fala, que ele é o vingador, ele é o justiceiro. No plano espiritual tem muitos espíritos que têm lá o direito kármico de core salteado e querem se colocar lá na posição de promotores. Isso é problema dele. Deus não deu essa função a nenhum espírito. A justiça pertence a Deus, porque só Ele sabe julgar com amor. Amor incondicional. Então, e a gente vai lembrar, mas por que existem esses espíritos? Olha, da mesma forma que os encarnados também são assim. Já viu, às vezes está numa reunião, alguém tem que ir lá chamar a atenção de fulano. Quem vai? Eu vou. Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou lá resolver isso aí. Pronto. É aquele ali. É aquele que se coloca sempre naquela linha, que em local de trabalho a gente chama o bucha, Ele vai de bucha, ele vai lá na frente, vai na artilharia, ele gosta disso. Ele é forte, ele se sente cheio de energia, ele quer gastar energia com isso. Fulano é muito fraquinho. Fulano não vai saber falar, não. Deixa que eu vou lá falar umas verdades. Ele vai lá. É ele que vai lá. E ele continua sendo assim. São esses espíritos que se colocam nessas situações. Porque ele quer, porque ele tem afinidade com essas situações, até ele aprender o que ele pode ser outras coisas. E quando ocorre essas influências? Eu posso estar num local, O médium tem muito disso, a gente fala, o médium é uma criatura complicadinha, Pra gente não falar outra coisa. O médium é aquele que chega num lugar e fala, senti um negocinho, senti um negócio assado. Entrei na casa de fulano, senti não sei o quê. O médium, ele até educar sua mediunidade, aprender a ter resistência e educação mediúnica. Porque eu não posso chegar na casa de ninguém e demonstrar mal-estar por nada. Você já imaginou? A gente chegar perto de uma pessoa que ainda veio do trabalho, não conseguiu tomar um banho e fazer uma careta para ela, pelo cheiro que ela traz? Isso é educado? Não. A gente vai aprendendo a ter resistência, vai aprendendo a conviver, a gente vai aprendendo a ser resistente mesmo. E isso não atinge. É saber lidar com o outro, na problemática do outro, sem passar a ter o problema do outro. Como é que os médicos fazem no hospital? Eles se vacinam e se imunizam. Da mesma forma, é um médico. Ele tem que aprender a se imunizar. Imagina, se cada espírito que ele percebe, ele vai começar a ter um tremelique diferente, ele só pode ficar dessa forma aqui dentro, porque lá fora ele vai ser chamado de quê? Esquizofrênico, Se ele acontece para alguém. Problemático. Então ele começa a fazer a educação mediúnica dele. O espírito é a hora que ele quer, no momento que ele quer e fala, eu vou falar? Eu não. Se alguém chegar para mim pedindo para eu passar um recado para uma pessoa, e esse recado for deseducado, eu não vou passar. Olha, fala para fulano isso. Eu vou chegar e vou falar, olha, fulano, quis dizer para você ter um pouquinho mais. E a gente pasteuriza aquela situação, eu modifico. Por que o espírito vai me dar a ideia e eu tenho que acatar? Que isso? Eu sou ativo, eu sou um médium ativo. Eu não sou passivo, eu sou ativo. Eu sei o que eu quero. E quando a gente sabe o que quer, a gente dirige. Então a ideia chega. Interessa ou não interessa? Mas eu tenho que saber. Porque se eu não tiver conhecimento, eu não tenho nem como decidir se interessa
ou não interessa. Então isso pode ocorrer também no momento do sono. Vejamos bem. Ao dormir, o corpo físico vai descansar, o espírito se emancipa, não é? O espírito, ele vai estar preso ao corpo físico, lá pelo seu cordão perispiritual, e ele vai. Uns não saem nem do lado da cama, que não consegue. Outros ficam pela casa e outros conseguem ir para algum lugar. Se comer uma feijoada, não sai nem 1 centímetro do lado. Bem, vai. Vai para onde? Vai para o local que ele tem interesse. Vai para onde interessa, o time de atividade dele, pela afinidade. Ele vai ser atraído para aquele lugar. Aí ele vai falar assim: nossa, eu tive um sonho horrível. Eu fui para um lugar, né? E a pessoa toda puritana falando: ué, por que ela foi fazer lá? Não, mas eu não tenho culpa. Eu estava no momento do sono. Reparemos bem. Nós somos um espírito. Quem decide é o espírito. O corpo, de uma certa maneira, abafa esses desejos do espírito. E muita coisa, né, a alma encarnada, ela se nega com desejo. Então, no fundo, ele tem aquele gosto ali mesmo ainda, selvagem, que ele mesmo não concorda mais racionalmente. Mas nas emoções dele ele busca. Então, muitas almas aproveitam o momento do sono para buscar aventuras e situações que, acordado, não teria coragem de fazer. Sai à caça de uma série de emoções, dizendo assim: ah, eu estava dormindo. Ué, quem está dormindo está fazendo é o espírito. Então sou eu. Que tipo de comando esse espírito recebeu antes de dormir? Eu fiz uma prece? Eu pedi para o guia me levar para um local de estudo e de trabalho? Eu sei que eu sou perturbada. Eu sei que nós temos afinidade com coisas que não são boas. Eu me conheço, mas para isso eu tenho que me conhecer. E eu não me entrego a qualquer maneira, não. Olha, né? Meu guia espiritual, ó, à noite aqui, ó, por favor, me usa para um trabalho, qualquer trabalho, bota para varrer algum quintal aí no plano espiritual, mas não me deixa à toa não, porque eu à toa vou fazer bobagem. Eu ainda não sei fazer, fica à toa. A minha mente ainda não sabe ter o equilíbrio para ficar parado. Ainda vou conquistar. Então eu tenho que me conhecer. E quantos desses espíritos são profissionais, são técnicos e implantar sugestões e hipnose durante esse momento que está desdobrado? Por que isso? Porque somos nós. Vocês já viram a televisão quando começa aqueles comerciais? Daqui a pouco a gente está com vontade de comprar uma necessidade que a gente nunca pensou em comprar, um eletrodoméstico, coisa mais sem nexo possível. O cara fala tanto naquilo. Pô, como é que eu vivi minha vida inteira sem aquele aparelhinho que faz aquele bolo rodado em 3? Aí você compra um negócio e fala assim: o que eu vim fazer com isso? Ele é hábil, ele é um profissional do marketing, ele sabe criar desejos em mim que eu desconhecia. Da mesma forma o plano espiritual. Por isso que às vezes a gente acorda e fala assim: nossa, hoje eu acordei com uma vontade de 3 pontinhos para cada um. Cada um de vocês, né, da gente, é que sabe com quem entende e se desentende no plano espiritual. Por isso que a gente fala: mas de onde é que veio essa vontade? Como é que eu faço então para repelir e neutralizar essa influência? Se eu já sei que essa influência ocorre por atração dos meus pensamentos, que eu irradio constantemente esse pensamento, a gente tem que lembrar que existe um corpo físico, que é a matéria, o corpo espiritual e o intermediário, o laço que a gente chama o corpo perispiritual. Esse perispírito, né, ele, o tempo todo a gente pode dizer que ele se movimenta e é uma memória, é um arquivo, como se a gente falasse assim, é um arquivo do espírito que produz incessantemente fluido. É uma fonte fluídica, é ali que está a fonte fluídica. O tempo todo. Vamos imaginar uma fontezinha. O tempo todo ela produz. O tempo todo sai fluido.
que recebe logo quando passa por mim, o quê? A minha qualidade. Calma, tranquilidade, doçura, avareza, raiva, ciúme, inveja, é o que vai sair. Constantemente. E o que sai daqui de produto é o que por afinidade vai chegar perto de mim. É quando eu falo assim, por exemplo, eu não chamei esse espírito. Chamou sim, até está botando para fora no outdoor, esse pensamento de tanto você botar, está cristalizando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar a qualidade da fonte. A fonte está aqui, vai continuar sendo fluido. O que eu tenho que modificar? A qualidade que eu estou dando a esse fluido que é neutro. Se é uma qualidade negativa, eu tenho que transportar em positivo. Então sou eu, não é o vizinho que tem que mudar, sou eu. Né? Kardec explica isso muito bem lá na Gênesis, e a gente, assim, para trazer de uma forma que a gente possa compreender, principalmente, né, nós que trabalhamos em casa, vivemos dentro da casa, vamos imaginar que a gente comprou lá uma grande quantidade de peixe, de camarão, né, que é uma delícia, por sinal, e limpamos aquilo tudo, ficou aquele lixo, com aquele resto, e as moscas chegaram. Vamos imaginar que isso são os espíritos, trazendo essas influências negativas. Mas o que a gente faz? A gente pega lá um pano de prato e começa a botar a mosca para fora. De um lado, bota a mosca para fora do outro, ela entra por ali, aí sai por ali, entra por aqui, até uma hora que a gente fala assim, adianta ficar botando mosca para fora? E eu tenho que pegar aquele lixo, fechar e limpar. Eu tenho que retirar aquele lixo que está dentro de mim. Aquilo é a fonte de atração. Então é isso que tem que ser modificado. Então, se eu tenho uma ideia pessimista, se eu sou uma pessoa derrotista, se eu só penso mal, se eu estou sempre com medo de tudo, gerando ansiedade, é isso que vai chegar perto de mim. Se eu só gosto de falar de remédio, eu gosto de falar de doença, quem que vai estar perto de mim? Espírito hipocondríaco e doente. Então, o que eu estou atraindo? Eu tenho que entender que eu sou responsável por essa fonte de atração. E eu que tenho que modificar. Então, a gente pode lembrar de uma... Vamos imaginar a influência negativa assim. Igual uma pipoquinha. Chegando e nos solicitando ali, né? Uma ideia no momento. Ploc, ploc. A gente está parado, vem aquela ideia. O que você acha de fazer isso? O que você acha de fazer aquilo outro? O que você acha de ligar para fulano? Vem aqueles estímulos que saíram do nada. Eu estava ouvindo uma música, eu estava lavando uma roupa e veio um estímulo estranhíssimo. Veio um estímulo. É igual aqueles vendedores que toda hora batem na porta. Eu atendo todos? Eu não atendo. Imagina a gente comprar tudo que todo mundo bate na porta. A gente não faz isso. Então são esses estímulos chegando. Então, no primeiro momento, nós podemos chamar de recepção dessa ideia perturbadora. A ideia chegou, eu falei assim para a ideia, entra aí, senta aqui, vamos tomar um café. Eu aceitei aquela indução primeira. Em algum momento eu aceitei, eu falei ok. Depois vem um segundo momento, que a gente chama de intercâmbio mental. Então a ideia chegou, ela já não está pedindo mais acolhida, ela já foi acolhida na minha mente. E eu começo a conversar com ela. É mesmo, né? Eu podia ligar para fulano e falar isso para ele. Aí, se ele me disser aquilo ali, se ele te disser isso, aí eu vou responder aquilo outro. Aí eu vou falar aquilo outro, vou falar aquilo outro, vou falar... Né? E eu só estava lavando roupa. Eu já fui lá no outro estado, já falei um montão de coisa, já matei, já vivi, já tive filho, é uma novela imensa. E se eu for muito... né, masoquista, ainda acabo morrendo com todos, sabendo quem vai no meu funeral, aquele negócio. E se eu for a heroína, ainda vou vencer por cima. Enfim, o que houve aqui? Intercâmbio, é o teatro. É o espírito já dialogando com a criatura e ganhando espaço. É lógico que isso vai ter uma consequência. Se é uma influência negativa, vai ter uma consequência negativa. E que consequência vai ser essa? Vão ser essas síndromes que a criatura tem hoje em dia de pânico, depressão, crise de ansiedade, problemas somatizando o corpo, colocando para fora uma série de processos alérgicos aí, não é? Sonolência. Eu não consigo começar a ler o livro que me dá sono.
Fecha o livro, o sono acaba. A palestra começou, quem é? Aí é aquela que tem uma voz de lobo mau. Dormir, olha, é difícil. Acontece. Eu levanto a voz quando eu vejo alguém dormindo, mas acontece. O camarada foi atraído lá para fora que tem alguém hipnotizando ele. É ele que está fazendo o canal. Existe a tomadinha, né? Existe interruptor. Clac! Fez plug, fechou. Vai ter consequência. Mas Deus não permitiria consequências sem recursos. Então nós temos, para finalizarmos, que nós não temos mais tempo, os nossos recursos terapêuticos. Reeducação mental. A reeducação mental é quando a gente lembra que o nosso pensamento é que é um imã. Então eu reeduco o meu pensamento. Então a ideia chega, vai chegar. E eu vou falar assim, ó, eu não quero mais isso não. Muito obrigado, mas eu não quero mais a tua companhia, eu não gosto mais de fumar. Ó, comigo não vai ficar mais. Se quiser ficar comigo, vai aprender a não fumar. Ah, mas é o espírito da cigana não sei quem que gosta. Não, se ela quiser ficar comigo, ela vai aprender a não fumar. Eu não vou fumar. Eu não vou viver a vontade do espírito. Isso é quando ele estava encarnado. Eu que estou encarnado. Então, quando a gente sabe se posicionar, a ideia chega, eu vou cantar uma música, eu vou fazer uma prece, ou eu vou pedir SOS mesmo, um guia espiritual através da prece. Me ajuda, Senhor. Então a prece é aquela libertação, né? A prece é aquela energia que nos desprende desses espíritos. A reforma, não adianta só eu reeducar o pensamento. Eu tenho que me reformar intimamente. Eu tenho que aprender a domar as minhas más inclinações. Entender que aquilo é uma inclinação ruim. Falar assim, veio essa ideia, e eu ser sincero, eu gosto disso? Ainda gosto. Eu ainda gosto daquela situação, mas não quero mais para a minha vida. Eu reconheço que eu ainda gosto, mas eu não quero mais. Por isso eu não vou enfrentar esse mal. Eu vou aprender a ganhar resistência. Então eu busco na prece a resistência, me afasto daquela situação que eu ainda não tenho condições de enfrentar. Aí é quando a gente fala, só por hoje eu consegui ficar fora disso. Depois a gente vai lembrar do trabalho no bem, porque quando a gente faz o trabalho no bem, nós nos credenciamos aos amigos espirituais se aproximarem da gente. É quando a gente faz um pedido assim para o guia, para o espírito amigo, você pode me ajudar nessa situação? O espírito vai olhar para a nossa ficha e falar assim, posso ajudar, meu filho, mas o que você faz de útil, né? Faz nada? Então vamos trabalhar para ter condições de pedir alguma coisa, porque a gente só pode pedir o trabalho do outro na medida que a gente trabalha. Então é o trabalho no bem, porque quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente atrai para o nosso redor os espíritos que também querem se modificar. A fluidoterapia, né? Os passes, alguns desses fluidos são tão complicados que eles grudam, então a fluidoterapia ela vem desligando através do passe alguns desses fluidos. E a vigilância, porque Jesus falou, vigiai e orai. Ele não disse ora e vigia, vigia e ora, para não cair em tentação. Então a vigilância é para aquele momento eu não falar assim, eu já sou o máximo. É naquele momento que a gente cai, que Paulo de Tarso fala, aquele que está em pé, olhe e não caia. Então a vigilância não é para me afastar desses espíritos, como se eles fossem a escória do mundo espiritual, não é não, eles são muito parecidos comigo. É porque eles trazem, por afinidade, se aproximam de mim por uma situação. Vamos imaginar aqui, eu gosto de falar mal da vida do outro, aí atrai o espírito que gosta de falar mal da vida do outro. Mas além daquele espírito gostar de falar mal da vida do outro, ele também é avarento. E avarento eu não era, mas por contágio. Ele também gosta de beber, eu não gostava de beber. Olha só, eu atraí o camarada por uma situação e ele me traz uma série de defeitos. E por que eu não resisti? Porque nós, quando vemos alguém coçando a cabeça, daqui a pouco a gente está coçando a cabeça também, não é? Nós somos altamente sugestionáveis ainda. Então é quando a gente fala assim, vigiai e orai, é para que eu não me contagie ainda mais, já bastam as minhas mazelas. Eu tenho que tomar muito conta de mim, o tempo todo, esse pensamento está chegando, ó, se eu não vou insistir nisso, ó, estou fraquejando, Deus me ajuda, não deixa eu desanimar, é o tempo todo um trabalho mesmo de
condicionamento, de sair desse automatismo ainda inferior para um condicionamento superior. Então, nesse estudo a gente percebe que muitas pessoas chegam numa casa espírita pedindo para que retire de perto dela aquele espírito ruim, não é mesmo? Não tem que tirar o espírito ruim, né? A gente tem que todo mundo se evangelizar juntos. Porque muitas vezes aquele espírito que é dito ruim, a casa oferece uma série de trabalho. Olha uma casa como essa, tem trabalho para todos os gostos. E o espírito fica aqui, fica trabalhando. E a criatura, quando ela se sente bem, ela fala o quê? Estou sentindo um tédio, ou seja, estou sentindo falta daquela situação complicada. E ela vai para a rua buscar outros. Então, é quando a gente começa a entender. A oportunidade é dada para encarnado e desencarnado. Para livrarmos dessas situações e vencendo as tentações que existem dentro de cada um de nós. Mas é imprescindível a nossa boa vontade. Sem a vontade de modificar, não adianta passe, não adianta palavras repetidas, tudo isso será inócuo, porque o que define mesmo é a vontade da criatura a cada vez mais caminhar em direção ao Pai. Que Jesus abençoe todos nós e que nos coloque muita resistência no coração e coragem de nos olhar, perceber as nossas fragilidades, que são os pontos mais atrativos, e fecharmos com confiança quando Jesus diz: confiai, que eu vos fortificarei. Muita paz. Fortaleça o canal, curta, se inscreva e compartilhe. Gratidão.